Deixa eu te contar sobre um experimento fascinante que foi feito na Universidade de Harvard. Pegaram dois grupos de pessoas e mostraram o mesmo vídeo. Um jogo de basquete, onde times com camisas brancas e pretas passavam a bola. A tarefa era simples: contar quantos passes o time de branco fazia. No meio do vídeo, uma pessoa fantasiada de gorila atravessa a quadra, para no meio, bate no peito e sai. Sabe quantas pessoas viram o gorila? Apenas 50%. Metade das pessoas estava tão focada em contar os passes que não viu um gorila literalmente batendo no peito na frente delas. Esse experimento se chama cegueira por desatenção, e é exatamente assim que a maioria das pessoas vive, tão focadas no óbvio que perdem o extraordinário, acontecendo bem na frente dos seus olhos. A mentalidade das pessoas que conseguem ver o que os outros não veem começa com uma verdade brutal. Elas aceitaram que a realidade que você enxerga não é a realidade completa. É apenas a versão que seu cérebro decidiu te mostrar. Seu cérebro está constantemente filtrando informações, apagando detalhes, criando atalhos. Ele faz isso para te proteger de uma sobrecarga sensorial. Mas o problema é que, junto com o ruído, ele também apaga os sinais mais importantes. Então, qual é a primeira diferença mental dessas pessoas? Elas operam a partir do que eu chamo de princípio da realidade negociável. Para a maioria, a realidade é fixa. As coisas são como são. Mas para quem enxerga além, a realidade é uma sugestão, não uma ordem. Eles entendem que a maior parte do que chamamos de realidade são apenas acordos coletivos que podem ser renegociados. Pensa no Airbnb. Quando Brian Chesky teve a ideia, todo mundo disse que era loucura. Ninguém vai deixar estranhos dormirem na sua casa. Essa era a realidade. Mas Chesky tinha uma mentalidade diferente. Ele pensou: essa não é a realidade, é apenas o que as pessoas acreditam agora. E crenças podem mudar. Hoje o Airbnb vale mais que as maiores redes de hotéis do mundo. Ele não mudou a realidade física, ele mudou a realidade percebida. E isso só é possível quando você entende que a maior parte das limitações que você enfrenta não são leis da natureza, são apenas consensos sociais frágeis. A segunda característica mental dessas pessoas é o que eu chamo de desconforto produtivo permanente. Isso é contraintuitivo, porque todo mundo busca conforto. Mas essas pessoas cultivam intencionalmente um nível de desconforto mental constante. Elas não deixam suas mentes relaxarem em certezas. Por quê? Porque certeza é o assassino silencioso da percepção. Quando você tem certeza de algo, seu cérebro para de buscar informações contrárias. Ele entra no modo confirmação, só procura dados que confirmem o que você já acredita. É por isso que pessoas inteligentes às vezes tomam decisões terríveis. Não é falta de inteligência, é excesso de certeza. A mentalidade de quem vê além é fundamentalmente diferente. Elas tratam suas próprias crenças como hipóteses temporárias, não como verdades definitivas. Jeff Bezos tem um conceito que ele chama de portas de mão única versus portas de mão dupla. Decisões de porta de mão única são irreversíveis. Você precisa ter certeza. Decisões de porta de mão dupla você pode voltar atrás, então pode experimentar. A genialidade dele foi perceber que a maioria das pessoas trata decisões reversíveis como se fossem irreversíveis. Elas ficam paralisadas buscando certeza onde certeza não é necessária. Bezos construiu a Amazon inteira numa mentalidade de experimentação rápida, em vez de planejamento perfeito. Enquanto seus concorrentes estavam fazendo estudos de mercado de 6 meses, ele testava, aprendia e adaptava em semanas. A terceira característica é brutal e a maioria não quer ouvir. Essas pessoas desenvolveram uma tolerância normal à ambiguidade. O cérebro humano odeia a ambiguidade. Ele quer respostas claras, categorias definidas, bom ou ruim, certo ou errado.
Mas o mundo real é um oceano de cinza. E é justamente nessa zona cinzenta que estão as maiores oportunidades e os insights mais valiosos. Vou te dar um exemplo prático. Durante a pandemia, a maioria das empresas viu apenas crise, vamos sobreviver. Algumas viram oportunidade, vamos crescer. Mas as que realmente se destacaram viram algo mais complexo. Isso é simultaneamente uma crise e uma oportunidade, e vai criar problemas novos e resolver problemas antigos, e vai acelerar tendências que já existiam e criar tendências que ninguém previu. Elas conseguiram segurar múltiplas verdades contraditórias na cabeça ao mesmo tempo, sem entrar em curto-circuito mental. Isso se chama complexidade cognitiva, e é uma habilidade que pode ser treinada. A maioria das pessoas colapsa complexidade em simplicidade porque simplicidade é confortável. Mas quem enxerga além aprendeu a viver confortavelmente na complexidade, sabendo que é lá que mora a verdade real das situações. Agora, a quarta característica mental é fascinante. Essas pessoas praticam o que eu chamo de inversão estratégica. Em vez de perguntar como eu faço isso funcionar, elas perguntam como isso poderia dar errado de forma espetacular. Em vez de o que eu preciso fazer, perguntam o que eu preciso parar de fazer. Em vez de como eu ganho mais, perguntam como eu perco menos. Charlie Munger, o parceiro de Warren Buffett, é obcecado por isso. Ele sempre diz: inverta, sempre inverta. Quando eles avaliam investimentos, não começam perguntando quanto dinheiro vamos ganhar. Começam perguntando de quantas formas diferentes podemos perder dinheiro aqui. Essa inversão mental revela riscos invisíveis que a análise tradicional nunca captura. Eles veem o que pode destruir valor antes de calcular quanto valor pode ser criado. E olha, se esse conteúdo está expandindo sua forma de pensar, se você está percebendo que existe uma mentalidade completamente diferente disponível para você, faz o seguinte: deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar lá trazendo esse tipo de conteúdo profundo toda semana. É um segundo do seu tempo que faz toda a diferença. Beleza? Então vamos continuar. A quinta característica mental é a mais contraintuitiva de todas. Essas pessoas cultivam intencionalmente múltiplas perspectivas conflitantes. Não estou falando de ver os dois lados da questão. Estou falando de literalmente construir modelos mentais opostos e forçar sua mente a navegar entre eles. Ray Dalio criou o que ele chama de Believability Weighted Decision Making na Bridgewater. A ideia é brutal na simplicidade. Quando você tem uma opinião forte sobre algo, você é obrigado a procurar as pessoas mais qualificadas que discordam de você e ouvir os argumentos delas com a mente aberta, dando peso proporcional à credibilidade delas. Não é fingir que ouve, é realmente integrar perspectivas opostas antes de decidir. Isso vai contra todo o instinto humano de buscar validação e evitar contradição. Mas é exatamente isso que permite ver ângulos que sua própria mente nunca geraria sozinha. A sexta característica é o que separa amadores de mestres: obsessão por feedback de alta qualidade. A maioria das pessoas busca feedback que as faça se sentir bem. Você está indo bem, continue assim. Essas pessoas fazem o oposto. Elas caçam ativamente feedback que dói, que expõe pontos cegos, que revela verdades inconvenientes. Tem uma história sobre Steve Jobs que ilustra isso perfeitamente. Ele tinha um exercício mental que fazia constantemente. Imaginava que ia morrer em 6 meses e perguntava: o que eu mudaria na Apple? Depois imaginava que um concorrente genial estava criando algo para destruir a Apple e perguntava o que ele faria. Esse tipo de feedback brutal consigo mesmo revelava fraquezas que nenhum consultor externo ousaria apontar. E é por isso que a Apple matou o iPod com o iPhone antes que alguém fizesse isso por eles.
A sétima característica mental é a capacidade de operar em múltiplas escalas de tempo simultaneamente. A maioria das pessoas vive no presente imediato ou no futuro distante, mas não consegue navegar entre os dois fluidamente. Quem enxerga além está constantemente perguntando: o que eu faço hoje que vai importar daqui a 10 anos? O que parece urgente hoje, mas será irrelevante daqui a um mês? Onde estou sacrificando o longo prazo pelo curto prazo sem perceber? Warren Buffett é mestre nisso. Enquanto traders estão olhando gráficos de minuto a minuto, ele está pensando em décadas. Mas, ao mesmo tempo, ele toma decisões diárias baseadas nessa visão de longo prazo. É como jogar xadrez pensando 20 movimentos à frente, enquanto executa o movimento atual com precisão absoluta. A maioria das pessoas ou fica presa no imediato ou flutua em abstrações futuras. Integrar ambos é uma habilidade rara. A oitava característica é talvez a mais difícil de desenvolver: conforto radical com estar errado. Não é falsa humildade tipo, posso estar errado. É genuinamente tratar suas próprias ideias como experimentos que podem falhar e ficar animado quando falham porque significa que você aprendeu algo. Jeff Bezos diz que a Amazon é o melhor lugar do mundo para falhar. Eles celebram fracassos inteligentes. Por quê? Porque ele entende que numa realidade complexa e em constante mudança, estar certo o tempo todo significa que você não está testando hipóteses ousadas o suficiente. A mentalidade não é eu preciso estar certo, é eu preciso aprender rápido. E você aprende mais rápido quando trata erros como dados valiosos, não como vergonha pessoal. A nona característica mental é a habilidade de ver sistemas, não eventos isolados. Quando algo acontece, a maioria vê um evento único. A economia caiu, eu perdi o emprego, o cliente reclamou. Quem enxerga além pergunta: esse evento é sintoma de que sistema, que estrutura invisível está gerando esse resultado repetidamente? Vou te dar um exemplo do dia a dia. Digamos que você está sempre atrasado. A maioria pensa, preciso acordar mais cedo. Mas alguém com mentalidade sistêmica pergunta: por que eu constantemente subestimo quanto tempo as coisas levam? Que crença sobre tempo está dirigindo meu comportamento? Que estrutura da minha rotina está criando esse padrão? Ver o sistema em vez do evento transforma problemas insolúveis em quebra-cabeças interessantes. E a décima característica, a que amarra todas as outras, é a mais simples, mas mais difícil de manter. Curiosidade inabalável mesmo quando a resposta é inconveniente. A maioria das pessoas para de fazer perguntas quando a resposta ameaça algo que elas querem manter, uma crença, um relacionamento, uma identidade, um investimento. Mas quem enxerga além desenvolveu a disciplina de seguir a verdade para onde quer que ela leve, mesmo quando é desconfortável. Elon Musk tem um conceito que resume isso: boil things down to their fundamental truths and reason up from there. Ferver as coisas até suas verdades fundamentais. Isso significa continuar perguntando por quê, até você não poder mais, até chegar em princípios físicos ou verdades irredutíveis. A maioria para na primeira ou segunda camada. Por que isso custa caro? Porque sempre custou, fim. Mas Musk pergunta: qual é o custo real da matéria-prima e da energia necessária? Todo o resto é ineficiência que pode ser eliminada. Então, resumindo tudo, a mentalidade das pessoas que conseguem ver o que os outros não veem não é sobre ter um cérebro diferente. É sobre usar o cérebro de forma radicalmente diferente. É tratar a realidade como negociável, cultivar desconforto produtivo, abraçar ambiguidade, inverter perguntas, integrar perspectivas conflitantes, buscar feedback brutal, operar em múltiplas escalas de tempo, ficar confortável estando errado, ver sistemas em vez de eventos e manter curiosidade, mesmo quando dói. E aqui está a parte boa: cada uma dessas características pode ser desenvolvida. Não são talentos inatos, são músculos mentais que ficam mais fortes com o uso.
Você não precisa dominar todas de uma vez. Escolhe uma, pratica por 30 dias até se tornar natural, depois adiciona a próxima. Em 6 meses você vai estar operando em um nível cognitivo que a maioria nunca vai experimentar. A pergunta não é se você consegue desenvolver essa mentalidade. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? E o preço não é dinheiro ou tempo. O preço é abandonar a ilusão de que você já sabe. O preço é aceitar que a maior parte do que você acredita pode estar errado. O preço é viver numa zona de desconforto permanente enquanto seu cérebro se reconfigura. Mas se você pagar esse preço, algo extraordinário acontece. Você começa a ver padrões que eram invisíveis. Você antecipa mudanças antes delas acontecerem. Você identifica oportunidades que ninguém mais está vendo. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque você desbloqueou partes da realidade que sempre estiveram lá, esperando alguém com a mentalidade certa para enxergá-las. Você está pronto para essa jornada?